Bom dia, prezados irmãos e irmãs. A pregação deste domingo tem como título A Mensagem de Abacuque para os dias de hoje. E os textos bíblicos para a nossa reflexão estão no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e capítulo 3, versículos 17 a 19. Assim diz a palavra de Deus. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, a tua palavra é eterna. A tua palavra jamais perde a validade. Que possamos compreender, nestes dias de hoje, a mensagem do profeta Abacuque, que fala aos nossos corações. Espírito Santo, ministra agora as nossas mentes e que possamos compreender o significado profundo da tua palavra. Pedimos também que tu perdoes os nossos pecados. Oramos a ti agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos a Bíblia, ficamos surpresos com a atualidade dos textos sagrados. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Alguns textos foram escritos há 3000 anos. E é impressionante como estes textos falam a nós nos dias de hoje. Por que isso acontece? Porque, embora nós achemos que estamos vivenciando uma situação muito diferente daquela experimentada pelos nossos antepassados, a história se repete. Na verdade, a história do mundo parece se repetir em ciclos, porque a natureza humana é a mesma. A natureza dos nossos antepassados é exatamente a mesma natureza que você e eu temos hoje. Nós ansiamos por um mundo melhor. Nós queremos um lugar mais seguro, mais justo para os nossos filhos, para os nossos netos. Queremos que as futuras gerações possam habitar em um planeta onde as condições de vida sejam muito melhores do que as de hoje. Nós repetimos esse tipo de discurso, mas é importante nós entendermos que não há como as coisas melhorarem se a natureza humana continuar a mesma. Enquanto o ser humano permanecer igual em termos de cultura, em termos de mentalidade, obviamente
o mundo continuará exatamente o mesmo, porque somos nós, em última análise, que determinamos as condições nas quais nós vamos viver ou sobreviver. A mensagem bíblica aos nossos corações é que Deus deseja algo muito melhor para você e para mim. Deus sonha com um projeto em que o mundo seja um lugar onde a ética, a justiça, a dignidade sejam valores valorizados e seguidos. Mas o ser humano não tem condições por si mesmo de mudar as características de sua natureza. E é por isso que a mensagem dos profetas e dos apóstolos lá no Novo Testamento contém a seguinte exortação: só Deus pode mudar a situação que nós vivemos hoje. Mas essa mudança que Deus deseja implementar para que o seu sonho se concretize depende de nós nos abrirmos à sua mensagem. Enquanto o ser humano não for permeável ao ensino da palavra de Deus, enquanto o ser humano não se deixar transformar pelo Espírito Santo, não há como a história, a partir de hoje, ser diferente da história de ontem. Enquanto o ser humano se mantiver fechado ao amor de Deus, à sua graça, à revelação de Deus em Cristo, a história será sempre a mesma. E nós vamos continuar presenciando situações injustas, absurdas, indescritíveis. O profeta Abacuque viveu no mesmo mundo em que você e eu vivemos. E ele enfrentou as mesmas situações que você e eu enfrentamos hoje. Abacuque foi um profeta que viveu em torno do 7º século antes de Cristo. Foi um profeta judeu e, na sua época, o império que dominava o mundo era o chamado Império Neobabilônico. Foi esse império que, através de Nabucodonosor, destruiu o reino de Judá. E os judeus, então, foram exilados e transferidos para a região da Babilônia. O profeta Abacuque viveu na época em que este império estava despontando como o grande império dominador das nações. Os babilônios eram conhecidos pela sua extrema crueldade. Era um povo naturalmente pagão, como era a maioria dos povos daquela época. E Abacuque viveu uma situação em que este reino cruel estava dominando o mundo e em breve iria dominar também a nação de Judá até destruir Jerusalém em 586 a.C. E internamente, no reino de Judá, Abacuque presenciava algo muito comum aos dias de hoje.
extrema corrupção, injustiças, grave desigualdade social, e este homem de Deus não se conformava com o que ele estava vendo. Abacuque se revoltou contra Deus. Ele tinha tremendos dilemas teológicos e ele se perguntava: onde está Deus neste mundo? Ele questionava a Deus, assim como provavelmente você e eu já fizemos muitas vezes. Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não enxerga aquilo que eu estou vendo? O Senhor não se importa com a maldade, com a violência, com a opressão, com as injustiças sociais? Como que o Senhor, sendo um Deus de amor, um Deus sábio, pode conviver com um mundo tão degradante? E Abacuque se queixou a Deus, inconformado com a situação que estava vivendo. Responda aí no seu coração a pergunta que eu vou lhe fazer agora. Você nunca se queixou a Deus em relação ao mundo que nós vivemos? Seja sincero. Você não se abala, não se revolta com tanta maldade e não consegue acreditar que Deus esteja vendo tudo isso e ele não interfere na história do mundo? Isso acontece comigo, isso aconteceu com Abacuque, isso acontece com as pessoas que têm um mínimo de sensibilidade espiritual. Como nós podemos viver com a ideia de que Deus é amor, é sábio, é justo, é soberano, e ao mesmo tempo nós vemos diariamente situações inexplicáveis, uma maldade que parece não ter fim, e pior, aparentemente, os arrogantes, os orgulhosos, os corruptos, os corruptores, parecem, pelo menos durante um certo período, progredir nas suas profissões. Às vezes dá a impressão de que eles não têm problemas de saúde, eles não se abalam com as injustiças. Como Asaf expressa lá no Salmo 73, às vezes a gente tem a impressão de que são os maus que se dão bem neste mundo. Pois bem, esta foi a revolta do profeta Abacuque. Deus, onde o Senhor está? Será que o Senhor não percebe o que está acontecendo? E Deus, então, se revela ao profeta Abacuque por meio de uma visão. E o livro de Abacuque contém este diálogo entre o Criador e o profeta. E o livro termina com uma exclamação de louvor a Deus por parte do profeta, que passa então a compreender melhor o rumo da história. E o livro deste
homem de Deus, que está no Antigo Testamento, nos ensina a confiar em Deus sempre. A confiar em Deus mesmo que as circunstâncias sejam as piores possíveis. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parecer sem sentido. O que Abacuque aprendeu ao longo de sua vida como profeta, especialmente depois que ele recebeu essa visão do Todo-Poderoso. O livro do profeta Abacuque nos mostra as lições que ele aprendeu a partir do seu encontro com Deus. A primeira lição que Abacuque aprendeu foi a de que o mundo está irremediavelmente corrompido pelo pecado. Vejam a exclamação do profeta no capítulo 1, versículos 1 a 4. Preste atenção no que diz o profeta Abacuque quando ele se queixa a Deus. E veja se isso não expressa também a sua revolta hoje. O capítulo 1 do livro do profeta começa assim. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. E com isso, a justiça é corrompida. Meu querido amigo, minha prezada amiga, não dá a impressão de que Abacuque está vivendo hoje, em pleno século XXI, em algum país do nosso planeta? Não dá a impressão de que ele é um membro de nossa família que enxerga cenas da nossa vida política, cultural, educacional, que enxerga o nosso sistema de justiça? E, por favor, não me entenda mal, eu não estou me referindo apenas ao Brasil. Isso vale para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para qualquer país do continente europeu, para qualquer país do continente asiático, para qualquer país do continente africano. Isso vale para qualquer lugar do mundo hoje, como sempre ocorreu ao longo da história. Não dá a impressão de que Abacuque está levantando diante de Deus aquela mesma dúvida cruel que revolta o seu coração?
A queixa de Abacuque é a queixa de cada um de nós que procura entender Deus, que procura compreender um pouco melhor a natureza do mal. Aliás, este é um dos temas mais complexos da teologia e da filosofia religiosa. A questão do mal. Como é que pode um Deus bom conviver com um mundo tão corrompido? Abacuque olha diante de si e vê uma sociedade pervertida. Vê pessoas manifestando no seu comportamento diário atitudes que desvalorizam o próximo. Atitudes que demonstram que o amor, muitas vezes, não é o valor que dirige os nossos corações. Abacuque não consegue se conformar com a impunidade dos corruptos. Abacuque não consegue se conformar com uma sociedade onde, nos dizeres dele, os perversos são mais numerosos do que as pessoas que seguem um padrão de ética. Abacuque lamenta diante de Deus o fato de que os juízes não se deixam levar pelos valores da justiça ao julgarem os casos. São tendenciosos. Abacuque olha para a sociedade e vê poucos com muito dinheiro e muitos vivendo em condição de pobreza e miséria. Não é o mesmo mundo de hoje? Não é a mesma situação que você e eu assistimos hoje, em pleno século XXI? A tecnologia parece nos diferenciar dos nossos antepassados. A tecnologia aumentou muito o nosso nível de conforto. Mas a tecnologia não mudou a nossa natureza psicológica e espiritual. A tecnologia não atinge a nossa essência. Nós simplesmente somos mais tecnológicos do que os nossos antepassados. Mas continuamos tão individualistas, tão arrogantes, tão céticos, tão insensíveis, quanto a maioria daqueles que nos antecederam. Porque esta é a nossa natureza humana. Esta é a nossa psique. É assim que o ser humano sempre foi e continuará sendo, a não ser que se deixe tocar pelo Espírito Santo. Porque o pecado é como um vírus. Desculpe usar este termo, mas é como um vírus que se espalha rapidamente e atinge a todos, sem exceção. Hoje nós sabemos o que é um vírus que atinge a maioria das pessoas. O pecado não atinge a maioria das pessoas, atinge a todos nós. Todos nós estamos corrompidos pelo pecado. Estamos cegos diante da realidade. A não ser que nós permitamos que a graça de Deus
opere em nossas vidas. Mas sem Deus, nós somos simplesmente animais tecnológicos. A segunda lição que o profeta Abacuque aprendeu é que Deus concede a vitória aos que são fiéis a Ele. Aqui no capítulo 2, versículo 4, Abacuque descreve a afirmação de Deus em sua visão. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Este é um versículo central no livro do profeta Abacuque e no Antigo Testamento. Esse versículo é tão importante que o apóstolo Paulo baseia a sua carta aos Romanos neste versículo. O justo viverá por sua fidelidade a Deus. Em hebraico, a palavra fidelidade e a palavra fé têm a mesma raiz. Aos olhos de Deus, a pessoa fiel é a pessoa que confia em Deus. Ser fiel a Deus é confiar de coração em Deus. De acordo com o ensino espiritual da Bíblia, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, Ele passa a agir em nosso coração e nos transforma. O Espírito Santo só pode agir na vida de uma pessoa se ela confiar em Deus. A primeira menção, praticamente, ao valor da fé está no livro de Gênesis, lá no capítulo 15, versículo 6, quando o texto bíblico afirma que Abraão confiou em Deus. Confiar significa ter fé. Abraão confiou em Deus e isso foi considerado por Deus como um ato de justiça. Ou seja, quando o ser humano confia em Deus, confia na direção de Deus, confia a sua vida ao Criador, confia no amor, no cuidado, na sabedoria de Deus, então ele passa a ser um amigo de Deus. E isso é a base da justiça aos olhos de Deus. A verdadeira espiritualidade só pode surgir a partir do momento em que uma pessoa confia no Criador. Quando nós confiamos em Deus, nós passamos a ser humildes. Porque nós entendemos que não somos nós os donos das nossas vidas. Não somos nós que temos o direito de dizer o que nós pretendemos fazer, mas antes nós nos entregamos a Deus e pedimos para que Ele nos revele em nossos corações o que é melhor para nós. E o Novo Testamento nos mostra que a expressão máxima da fé
em Deus se dá quando nós confiamos na revelação que Deus faz de si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a manifestação suprema daquilo que Deus é. Jesus Cristo é a revelação suprema do amor de Deus por cada um de nós. Jesus é a revelação suprema da sabedoria de Deus, da compaixão de Deus. Jesus une em si mesmo a natureza humana sem pecado e a presença divina, de maneira que ele retrata o ideal do ser humano, ideal este que é o alvo de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus, de acordo com a exposição do Novo Testamento, é eu me entregar a Cristo, para que Deus seja a realidade suprema na minha vida. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esta é a terceira lição aprendida pelo profeta Abacuque. Ele aprendeu através da visão que ele recebeu de Deus a confiar sempre no Criador, mesmo que as circunstâncias sejam as piores possíveis. Porque ele aprendeu a grande lição que você e eu precisamos aprender hoje. Quando nós nos revoltamos, quando nós nos sentimos enganados, passados para trás, quando nós olhamos para as coisas absurdas que acontecem todos os dias, em todos os ambientes que nós frequentamos, nós precisamos nos lembrar desta grande lição que o profeta Abacuque aprendeu quando estava revoltado com Deus, e então Deus se revelou a ele nesta visão. Ele aprendeu que o mal é temporário, mas o bem, a justiça, o amor vencerão. O mal existe hoje, mas o bem vencerá. O bem será triunfante. E como nós podemos saber disso? Abacuque aprendeu, através da sua visão, a sentir a presença de Deus em seu íntimo. E Deus nos convida hoje, por meio do Espírito Santo, a sentir a sua presença em nossos corações. Abacuque aprendeu que quando ele podia sentir Deus dentro dele, as circunstâncias já eram secundárias. Viver a presença de Deus é o antídoto para as maldades que nós vemos ao nosso redor. Não foi com argumentos filosóficos, teológicos, racionais, que Abacuque aprendeu a confiar em Deus. Não que a racionalidade e os argumentos filosóficos sejam ruins, não é isso. Mas existem questões na vida que não são resolvidas com
teologia e com filosofia e com ciência. Existem questões na vida que só são resolvidas com a consciência, a vivência da presença de Deus em nós. E o Novo Testamento mostra que Jesus Cristo é o ápice desta realidade. Quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para este grande mestre, este nosso amigo, o Filho de Deus, nós conseguimos então experimentar a presença viva de Deus em nossos corações. E quando nós vivenciamos Deus, quando nós experimentamos Deus, quando nós sentimos Deus, o mal passa a ser algo quase que sem poder algum para nos atingir. Quando nós sentimos Deus, nós vemos que o mal, em breve, deixará de existir. Deus é a única realidade que é eterna. E a palavra de Deus afirma lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 28, capítulo 15, versículo 28, afirma que Deus será tudo em todos. O bem vencerá, o bem triunfará, a justiça reinará, o amor será a única realidade que existirá para sempre. O mal hoje existe, amanhã talvez exista, mas chegará o momento em que o mal será arrancado pela raiz. E isso foi possível porque Jesus Cristo derrotou o mal para sempre. O que nós presenciamos hoje são as últimas investidas deste inimigo que já foi derrotado por meio de Cristo. Abacuque, então, termina o seu livro com esta bela expressão de louvor a Deus, dizendo: ainda que eu olhe para as circunstâncias, eu estou parafraseando Abacuque, ainda que eu olhe para as circunstâncias e veja tudo negativo, ainda que eu olhe para a minha conta bancária, esteja negativa, ainda que eu olhe para aquele monte de boletos e não tenha dinheiro para pagar tudo isso, ainda que eu olhe para o sistema de saúde e não vejo hospitais com leitos suficientes, ainda que eu olhe para a vida política da minha nação e veja como tudo está numa reviravolta terrível, ainda que eu olhe para a educação, ainda que eu olhe para os empregos, ainda que eu olhe para a triste situação social, ainda que eu olhe para a minha vida e não veja humanamente grandes esperanças, ainda que a realidade à minha frente pareça um grande desastre, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Essa é a fé que vence as circunstâncias. Quando nós aprendemos que Deus, que está dentro de nós, é maior do que tudo, é maior do que as circunstâncias, é maior do que a injustiça e é maior do que o pecado em mim. Que
nós possamos exaltar este Deus da nossa salvação. Que você e eu, à semelhança do profeta Abacuque, possamos expressar a Deus nosso louvor, a nossa gratidão, porque nele nós temos a vitória. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe conceda uma semana plena de vitórias e que você e eu possamos experimentar sempre a presença de Cristo e do Espírito Santo em nossos corações. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.